o Governo estabeleceu como um dos vetores prioritários da sua política fiscal o reforço significativo do combate à fraude e evasão, como forma de garantir a equidade social na austeridade e a justa repartição do esforço fiscal. No período exigente que o país atravessa, durante o qual se encontra vinculado a cumprir o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, torna-se ainda mais importante afirmar o princípio de equidade, que não podem ser sempre os mesmos, os que cumprem as suas obrigações fiscais e não fogem aos impostos, a suportar os encargos fiscais. Para que o sistema fiscal seja mais justo e equitativo, é decisivo, por um lado, promover o alargamento da base tributável e que todos sejam chamados a contribuir de acordo com a sua real capacidade contributiva e, por outro, que a administração tributária tenha a capacidade operacional para controlar e fiscalizar as situações de evasão fiscal. Neste sentido, em outubro de 2011, o Governo aprovou um plano estratégico de combate à fraude e evasões fiscais para o período de 2012 a 2014, que define as grandes linhas estratégicas de atuação de médio prazo da Autoridade Tributária e Aduaneira. Hoje, o Conselho de Ministros aprovou uma reforma fundamental do regime da faturação em Portugal, que cria os mecanismos necessários para uma maior equidade fiscal e para um combate mais eficaz à informalidade e à economia paralela. Esta reforma do regime da faturação tem 5 pilares essenciais. Fatura obrigatória na generalidade das transações comerciais. Transmissão eletrónica das faturas dos agentes económicos para a Autoridade Tributária e Aduaneira. Simplificação das obrigações declarativas por parte dos agentes económicos. Criação de um incentivo fiscal em sede de IRS para os consumidores que exijam fatura. E um reforço significativo da cooperação com a Unidade Fiscal da Guarda Nacional Republicana. Esta reforma tem um enorme alcance, quer para as empresas, quer para os consumidores em geral. Por isso, o Governo optou pelo gradualismo na sua aplicação. Assim, esta reforma entrará em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2013, de forma a que os agentes económicos e os consumidores se possam preparar devidamente para as alterações agora aprovadas. Em primeiro lugar, esta reforma altera o Código do IVA. Passa a ser obrigatória a emissão de fatura na generalidade das transmissões de bens e prestações de serviços, independentemente do adquirente ser uma empresa ou uma pessoa singular, mesmo quando a fatura não seja solicitada e na generalidade dos setores de atividade. Acresce, e este é um dado muito importante, que fica expressamente previsto na lei, que os agentes económicos deixam de poder emitir e entregar documentos que não sejam faturas para titular transmissões de bens ou prestações de serviços. A violação desta obrigação fica sujeita a penalidades legais. Em segundo lugar, esta reforma estabelece a transmissão eletrónica dos elementos das faturas por parte dos agentes económicos à Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta medida estava prevista no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão e irá dotar a Autoridade Tributária da informação necessária para fazer um controlo mais efetivo do cumprimento das obrigações declarativas e um apuramento mais efetivo dos rendimentos declarados. Em terceiro lugar, esta reforma irá possibilitar, a prazo, uma significativa redução das obrigações declarativas dos agentes económicos. Com efeito, na medida em que a Administração Fiscal passará a dispor de informação integrada sobre as transmissões de bens e serviços, esta reforma permitirá simplificar o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes através do recurso às novas tecnologias de informação. No contexto desta reforma, e de uma forma faseada, pretende-se promover o pré-preenchimento das declarações de IVA e eliminar algumas das obrigações declarativas em sede deste imposto que hoje recaem sobre os contribuintes.
A par de uma redução significativa das obrigações declarativas, esta reforma permitirá ainda, de uma forma progressiva, acelerar os reembolsos de IVA aos agentes económicos, uma vez que a autoridade tributária passará a dispor da informação necessária para validar de uma forma mais célere os pedidos de reembolso. Em quarto lugar, cria-se uma dedução em sede de IRS correspondente a uma parte do IVA pago por qualquer contribuinte ou membro do agregado familiar, incluindo em faturas de prestação de serviços, como forma de promover a exigência de fatura pelos consumidores finais. Numa primeira fase, aponta-se para uma dedução em IRS de 5% do IVA suportado nas faturas pagas pelos consumidores finais e um teto máximo de 250 € por família. Estes limites poderão ser ajustados gradualmente no contexto desta reforma. Atendendo ao seu caráter inovador, o Governo optou por introduzir esta medida de forma gradual e faseada, pelo que, no primeiro ano de execução deste incentivo fiscal, apenas se aplicará aos setores de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, alojamento, restauração, cabeleireiros e similares. No futuro, e em função de uma análise ponderada dos resultados obtidos, é a intenção do Governo alargar o âmbito de aplicação deste incentivo fiscal. Cria-se assim um instrumento simples, eficaz e de fácil controle por parte dos contribuintes individuais para promover práticas de cumprimento fiscal, diminuir a economia paralela, reduzir a concorrência desleal e promover a atividade económica de forma sustentada. Em quinto e último lugar, esta reforma prevê o reforço significativo da cooperação com a unidade fiscal da GNR no combate à informalidade e à economia paralela. A intensificação desta cooperação, a concretizar até ao fim deste ano, permitirá que os mais de 6.000 efetivos desta força possam intervir mais ativamente em ações inspectivas em conjunto com os inspectores tributários, o que só por si demonstra a determinação do Governo no reforço do combate à evasão e na promoção da equidade fiscal. Gostaria, por fim, de referir alguns pontos e aspectos relativos à aplicação destas medidas. No âmbito da preparação desta reforma, foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que emitiu parecer favorável. Esta reforma será promovida sem custos acrescidos para os agentes económicos e para os consumidores finais, sendo as necessárias adaptações às aplicações informáticas disponibilizadas sem custo pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Será promovida uma grande ação de divulgação desta reforma, através do envio de comunicações eletrónicas e atendimento telefónico, de forma a apoiar e esclarecer as dúvidas dos agentes económicos e dos consumidores finais. E, finalmente, prevê-se que sejam disponibilizados, a título experimental, os novos sistemas informáticos no decurso do último trimestre deste ano, de forma a que os agentes económicos e os consumidores se possam adaptar às novas funcionalidades. Esta reforma do regime da faturação representa um passo decisivo na concretização de um sistema fiscal mais justo e mais equitativo, alargando a base tributável, promovendo o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo as obrigações declarativas, melhorando a eficácia da administração fiscal e reforçando o combate à economia paralela. O Governo cumpre o seu programa e cria as condições para uma mais justa repartição do esforço fiscal. Muito obrigado.